Bom dia a todos. Todos estão bem? Que bom. Bem, é uma alegria estar aqui com vocês e eu agradeço muito o convite da casa. Tem dias que a gente amanhece e não estamos tão bem, como vocês disseram que estão hoje. Muitas vezes o nosso corpo não acorda com aquele estado de harmonia pleno que caracteriza a nossa saúde, não é verdade? Muitas vezes ele está febril, um pouco mais fraco, mais frágil, enfim. Não sei se vocês perceberam, mas eu disse que não somos nós que acordamos assim. É o nosso corpo que acorda assim. E é preciso que a gente se habitue a se lembrar de que nós não somos o nosso corpo. O corpo é uma roupa que a gente utiliza para permanecermos encarnados. E podemos ingressar e permanecer nesta escola. Tá certo isso? A simples visão desta questão tem o poder de melhorar muito a nossa vida. Muito a nossa vida. Porque quando o nosso corpo tem alguma fragilidade, ou algum defeito, como a gente diz, não sou eu que tenho. É o meu corpo que tem. E o meu corpo passará. Tá certo isso? Dizem que a vida é um perigo, a gente sempre morre no final. Né? A vida é muito perigosa. A gente já sabe o final desse filme. Né? O corpo vai parar de funcionar. Não é? Como tudo que a gente vê nesse plano terreno. Tudo aqui passa. Tudo tem o seu ciclo de começo, meio e fim. A gente olha para a natureza e parece que a gente não enxerga adequadamente de que a semente cresce, flores, frutos, e desaparece. Ela desaparece, aparecendo em outras sementes. O ciclo se abre e se fecha. Nós também. A gente nasce, a partir de então começa a morrer, enquanto corpo. E aí, no final da maturidade, onde as flores, os frutos, etc., já aconteceram, este fruto fecha o seu ciclo, morre e outros frutos nascem. Nesse caso, nós renascemos em outro nível. Não é? Então, essa questão, essa forma de ver, que é muito antiga, desde o momento que você começa a pensar em reencarnação, e vamos lembrar que reencarnação é muito, muito mais antiga que Kardec, muito mais. Milhares de anos antes de Kardec, já se fala de reencarnação, não é? Então, essa é uma ideia que tem o poder de nos tirar muitas lágrimas, porque você sabe que tudo é temporário, menos o que você constrói dentro de você. Ali é o lugar das coisas eternas. Dentro de você estão as coisas eternas. Felizmente, até ali tem uma coisa temporária: a nossa ignorância. Até no interior, nesse espaço eterno, porque estamos num processo de crescimento, de aprendizado, até a nossa ignorância ainda tão imensa desaparecerá. Para que quando chegarmos à compreensão total de tudo, permaneceremos eternos ali nessa questão. Cada conhecimento que a gente adquire se torna eterno dentro de nós. Ali ninguém mexe. Fiquemos tranquilos. No nosso corpo tem mais ou menos 6 trilhões de células. E o que é uma célula? Senão um pequenino motor de energia. E quando a gente acorda meio febril, a gente fica, parece que sem energia, né? Dá um desânimo, né?
A gente não tem vontade de fazer nada, de se mover, quer se deitar, né? A gente fica estranho, né? Sabem por quê? Porque, como já faz um tempo que a gente está encarnado, com exceção das crianças, e esses motorizinhos têm muita energia, porque imagina 6 trilhões de motorizinhos. É muita energia. E a gente pensa, e esse é um grande engano, que a nossa energia vem do corpo. Não. É claro que encarnados, a gente se acostuma com essa energia imensa que vem do corpo, de cada uma das células, e acha que é tudo nosso. Conforme a gente adoece ou envelhece, a gente começa a perceber que essa energia não é bem nossa. Porque tem uma grande parte da energia que é do corpo. E o estado febril é muito interessante para a gente pensar, porque parece que a gente está fraco, né? E a gente está mesmo. Esse potencial de energia do corpo diminui, ficando só o seu real. E essa energia que nós, seres, temos, ainda é pouco utilizado. Essa energia que eu me refiro, que é minha, que é sua, de verdade, que ninguém tira, é a sua força mental. É a sua energia do pensamento. Essa energia que a gente dá tão pouco valor e que a gente pensa que não vale quase nada, mas que representa a nossa vida verdadeira. Nós somos, o nosso pensamento expressa o que somos, junto com o sentimento. O nosso pensamento e por trás dele, a nossa vontade é a maior força do universo após o Pai. A vontade de cada um de nós, quando fortalecida, é imbatível. Ninguém segura uma vontade. Por isso que esse assunto foi sutilmente colocado no próprio Pai Nosso, onde Jesus se ateve quase que exclusivamente sobre essa questão quando disse: regule a sua vontade para que ela seja igual à vontade do Pai. E você será feliz. E você terá o que você não tem. A paz e a harmonia. E você será dono de tudo. Quando seja feita a tua vontade, não a minha. Quando nós falarmos essa parte do Pai Nosso, honestamente, porque a gente não concorda, a gente não quer que a vontade do Pai ocorra, tá certo? A gente quer que aconteça a nossa vontade, não a de Deus. Mas quando nós conseguirmos querer a vontade do Pai, e aí nós teremos pleno domínio de nós mesmos e pleno domínio dessa força monumental que é a própria vontade. Aí sim nós descobriremos o que é uma força. E aí a força do corpo será mínima, comparativamente. Quantos de nós já vimos situações quando nós queremos uma coisa, a gente carrega o corpo, mesmo que ele já não tenha mais um fio de vida? Quantos casos a gente viu de pessoas que estão prestes a desencarnar, mas não desencarnam até que tal pessoa chegue? Quantos casos? E quem que segura essa pessoa encarnada? Ela. Porque ela quer estar ali. E ela dá força ao próprio corpo já praticamente destruído. Até que fulano chegue e cumpra-se a sua vontade. É daí que vem a questão de que nós somos deuses, como Jesus disse. Que nós somos luzes, como Jesus nos disse. Só que, ignorantes ainda que somos de nós mesmos, a gente nem sabe o tamanho da força que a gente tem. E a gente, infelizmente, ainda procura essa força, esse bem-estar no outro. E o outro não tem isso para nos dar. Não tem. É uma procura de ilusão. Nós temos que procurar dentro de nós. É o grande lugar desconhecido e precioso que a gente tem. Mas, na verdade, eu não vim falar sobre isso hoje. E eu queria saber o que a gente precisa conversar hoje? Alguém gostaria de sugerir? Observem a minha pergunta.
O que a gente precisa conversar hoje? Alguém gostaria de dar uma ideia? Nenhum assunto é necessário que a gente converse hoje? Uma ideia aqui foi a gente conversar sobre a fraternidade e sobre o coronavírus que está acontecendo lá na China. Outra ideia, pois não. Revolução? Evolução moral. Exatamente do que você se refere nesse assunto? O nosso íntimo. Tá. Ok. Quem mais? Gostaria de sugerir o que a gente precisa conversar hoje? Oi? Perdão. O perdão a gente precisa conversar todos os dias. Esse assunto jamais pode sair da pauta. Não é? Moralidade. O que é moralidade para o senhor? O que o senhor quer dizer exatamente? O nosso amigo disse que moralidade, ele traduziu que nós devemos respeitar o que o Cristo nos disse para que a gente possa crescer. Muito bem. Pois não? Festas de carnaval. Essa é bem atual. Daqui a 2 semanas? 1 semana? 2? Muito bem. Vamos fazer então uma soma disso tudo, não é? Sabe, gente, tudo que acontece fora de nós está nos convidando a pensar e a sentir alguma coisa. Tudo bem? Tudo que acontece fora de nós. As epidemias, os furacões, as chuvas, 50 mil pessoas desabrigadas lá em Minas. Tudo que acontece fora de nós, o carnaval, tudo que acontece fora de nós está te perguntando: e aí? O que você pensa sobre isso? E o que você vai sentir sobre isso? Se você imaginar que a vida está sempre te perguntando o que você vai pensar e sentir, ela está te convidando para que você descubra quem é você. Porque ao saber o que você pensa e sente, mas mais profundamente, ao você saber por que você pensa aquilo que pensou e sente aquilo que sentiu sobre os acontecimentos da vida, você se conhece. Você fala: entendi o que está acontecendo dentro de mim. Entendi por que eu estou com medo da epidemia. Entendi o que sinto a respeito dos 50 mil desabrigados. Você se conhece. E quando você descobre o porquê, porque isso aqui é importante. Quando você descobre o porquê que você sentiu e pensou aquilo, você é capaz de considerar se o motivo é justo. Se a causa que te gera aquele medo, aquela alegria, aquele bem-estar ou aquele desequilíbrio, se está correto, se faz sentido. Por exemplo, precisamos ter medo de uma epidemia? De coronavírus? Ou seja, de qual vírus que a gente quiser inventar? Precisamos ter medo? Não precisamos ter medo. O máximo que pode acontecer é o corpo morrer. Isso é grave? Isso é grave? É o máximo que pode acontecer. Aí você pensa assim, bem, nessa situação, o que pior pode acontecer? O corpo morrer. Não é tão grave assim. Se eu considero isso gravíssimo, eu preciso saber por quê. É válido que a gente considere gravíssimo. É válido que a gente não queira desencarnar. É válido. Nenhuma crítica, nenhum julgamento a isso. Mas eu preciso
saber por quê. Por que eu não quero desencarnar? Já que diariamente nós espíritas ouvimos falar de um mundo espiritual, que é a pátria verdadeira. Nós ouvimos falar que nós somos estrangeiros aqui, nós não somos daqui, somos imigrantes. Por isso temos que valorizar os imigrantes. Somos imigrantes, nós não somos daqui, aqui não é minha casa. Eu só estou acostumado com esse lugar. Porque já fazem alguns anos que eu moro aqui. Me acostumei. Quase me esqueci da minha casa. Mas eu não sou daqui. E para que eu volte para casa, eu preciso deixar essa roupa aqui. Porque ela só é válida aqui. Morrer é só isso, gente. Ai, mas eu vou me separar. Nós não conseguimos nos separar das pessoas que estão realmente ligadas a nós. Porque estar fisicamente próximo não significa absolutamente nada. Nada. Mas estar sentimentalmente próximo, verdadeiramente com o sentimento próximo, aí você está talvez eternamente próximo dessas pessoas. Nós já somos, quem tem mais de 20 anos, vai. Quem tem mais de 20 anos já deve ter percebido que a presença física significa bem pouco. Não é verdade? Porque nós podemos estar fisicamente próximos e estarmos totalmente longe. E o que tem ali é só o corpo. Sabe, missa de corpo presente? Missa de corpo presente tem o nome corretíssimo. Não tem ninguém ali. Só está o corpo presente. Pega uma roupa da pessoa, leva lá e fica orando em volta da roupa. É a mesma coisa. Eu não estou fazendo nenhum julgamento, nenhum demérito. Porque se aquele corpo, aquela roupa, me faz me ligar em pensamento à pessoa, ele é bastante útil. Mas eu quero dizer que é só isso. Só isso. Agora eu preciso, voltando, eu preciso saber por que o pior que pode acontecer se eu pegar um vírus qualquer, ou se um terremoto passar por aqui, ou um furacão, tal, se eu desencarnar, por que isso me machuca? Eu preciso saber. E logo. Porque pode ser que eu desencarne daqui a pouquinho. Então é assim, gente. Olha, se eu sei, alguém avisa vocês, daqui a 20 dias vai ter uma chuva arrasadora aqui em Jaú. Ventos fortíssimos e chuva fortíssima. A gente continua a nossa vida normal? Como se nada fosse acontecer? Não, né? A gente se previne. A gente estoca alguns alimentos sem exageros, vê se o telhado está bom, reforça nossas janelas, enfim, a gente toma um conjunto de providências para quando o dia daqui a 20 dias chegar, eu estar bem. Não é assim que a gente faz? Me expliquem, por que a gente não se prepara para o nosso desencarne? Alguém me explica? Porque o medo da coisa não faz a coisa desaparecer. Não falar do assunto não faz a realidade mudar. E o nosso grande medo vem de desconhecermos a coisa, seja o que ela for. Mas quando eu a investigo, quando eu me investigo, quando eu torno o assunto corriqueiro e comum, aquilo fica comum e corriqueiro. E aí o medo vai embora. A gente tem medo do escuro. E como muito bem diz o Rossandro em suas palestras, o medo é covarde. Ele se esconde na sombra e no silêncio. Então fale do medo. Coloque luz sobre o medo. Investigue o medo. E ele vai se tornar uma formiguinha. Então nós precisamos falar do que nós tememos. Falar conosco, pelo menos, porque nós temos às vezes tanto medo que a gente não fala nem com a gente sobre o assunto. Não é verdade? Nem com a gente.
E nós precisamos, porque é muito triste viver com medo. É muito triste. Então, gente, eu não estou dizendo para a gente não preservar a vida. Então, o vírus se aproxima, por exemplo, vou tomar as medidas, vou melhorar a minha higiene, vou evitar lugares com muita gente, que permite a propagação do vírus, vou me alimentar bem, vou pensar bons pensamentos e sentir bons sentimentos, mantendo o meu sistema imunológico ativo e harmônico. É o que eu tenho que fazer. O resto não é comigo, e se não é comigo, eu não me preocupo. Ponto final. E se eu desencarnar? Vamos ver o que tem do outro lado. Espírito de aventura, gente. Hã? Vocês vão a montanhas russas, entram em trem fantasmas nos parques de diversões, vão assistir filmes de terror ou filme de aventura. Ânimo, gente. Hã? O pai é um diretor bondoso de filmes, né? Ele faz ótimos filmes. A criatividade dele não tem igual, não é? E é um diretor que nos ama. Nos ama. Nessa hora, se eu tivesse alguma intuição, eu veria alguns balões mentais falando assim, ai, mas até o André Luiz ficou 8 anos no umbral. Alguém pensou isso, não pensou? Então, não sei se vocês percebem, o André Luiz ficou 8 anos no umbral porque ele quis. Porque ele quis. O Clarencio, não sei se vocês já leram o livro Nosso Lar, então ele desencarna como suicida inconsciente, porque não cuidou muito bem do seu corpo, né? Contraiu sífilis, bebia demais, bem, uma série de coisas, e não conhecia nada sobre a vida verdadeira. E ele desencarnou, não sabia onde estava, tal, e lá ficou nesse lenga-lenga 8 anos. Mas o Clarencio é um dos trabalhadores do Nosso Lar, de uma cidade chamada Nosso Lar. A pedido da mãe do André Luiz, estava ali para socorrê-lo. Só que o André Luiz não ouvia. Não conseguia enxergá-lo, percebê-lo. 8 anos, o Clarencio ficou ali à sua disposição. A bondade divina ali representada por este homem estava ali, do lado do André Luiz. Ele que não quis vê-lo. Quando eu falo não quis, ele não quis pensar na moralidade devida, nos ensinamentos do Cristo devido. Ele não quis pensar em quem ele era de verdade, porque ele nunca tinha pensado antes, portanto, nunca tinha se preparado. Nunca tinha visto a vida com a alegria que a gente precisa ver. E eu não estou falando dessa vida, estou falando da vida, com V maiúsculo, que é toda a nossa vida. Não importa onde esteja encarnado ou não. A vida, gente, cada dia tem que ser um amanhecer cheio de luz, cheio de alegria, com uma riqueza imensa de possibilidades, de aprendermos, de sermos felizes. A vida é conforme a disposição que a gente tem para ela. A vida é a vida. Como eu a vejo depende de mim. Quer ser feliz? Veja com os óculos da alegria. Tire os óculos do medo. Tire os óculos de que você não tem valor. Tire os óculos de que você não é amado. Coloque os olhos do amor divino sobre você, os óculos da própria capacidade gigantesca. Coloque esses olhos de ânimo, de aventura e olhe a vida. E pronto. Você que quer outra vida, instantaneamente a terá. Não precisa pedir para Deus te dar outra vida. É você que vai transformá-la em outra vida. Apenas mudando o óculos. Mudar o óculos é mudar a forma de pensar a vida. De pensar a si mesmo. O que o Cristo está propondo para a gente? Filho, pensa diferente. Veja diferente. Não foi isso? Tudo o que ele disse é apenas para que a gente veja diferente. É de uma simplicidade terrível.
terrível. Sabe assim? Mas eu não estou enxergando. Então abra os olhos. Não, mas eu não consigo ver. Abra os olhos. Não, mas eu não consigo ver. A gente tem certeza que a gente não consegue ver. É claro que a gente não consegue. A gente está de olhos fechados. Não dá para ver de olhos fechados. Abra os olhos. O Cristo está nos falando diariamente. Ah, mas eu tenho medo do que eu vou ver. Abra mesmo com medo. Não podemos, gente, sermos mais alegres? Essa é uma pergunta perigosa, porque faz a gente pensar assim, mas como que eu vou ser feliz tendo um filho como eu tenho? Como eu vou ser feliz morando na casa que eu moro? Como eu vou ser feliz se nenhum dos meus sonhos eu consegui realizar até hoje? E por aí vai. Pensamos assim diante dessa pergunta, né? Como eu vou ser feliz sendo que eu estou tentando conseguir alguma coisa, um emprego, e eu não consigo? Como que eu vou ser feliz com essa doença? A gente se pergunta isso, né? E a gente pergunta tudo isso que eu acabei de exemplificar, porque a gente continua de olhos fechados. Porque não é a doença, não é a falta de emprego, não é a miséria, não é o filho que te faz sofrer ou que sofre, não é o marido ou a esposa que faz com que a gente sofra. É como a gente enxerga cada uma dessas situações que nos faz sofrer. Será que eu estou simplificando muito? Tô? E se for simples assim? Olha o risco que a gente corre da gente viver 70 anos achando que é super difícil e era só abrir os olhos. Nós vivemos esse risco, hein? Abrir os olhos não só para enxergar a vida, mas para se enxergar. Porque enquanto a gente se considerar um lixo, nós bem pouco faremos. E aí, gente? Que tal esse convite? Esse convite tem uma coisa terrível. Só nós temos que fazer tudo. O outro não tem que melhorar. Não tem que te dizer te amo. Não tem que parar de sofrer. Não tem que aparecer um emprego. Não tem que aparecer a saúde. Por isso que essa simplificação é terrível. Terrível no sentido de ser assustadora. É assim, ah, tá. Então só depende de mim? É, só depende de você. E legal, você é capaz disso. Tenta. Faço aqui um desafio. Tenta. Mas tenta de verdade. Tenta inteiro. Tenta. Eu não estou dizendo que os exercícios, que a gente chama de problemas, diminuirão. Não estou dizendo. Eu estou dizendo que você vai ser feliz com eles. Porque eles não serão mais algo que te castigue, que te diminua, mas pelo contrário, serão degraus que te fazem subir. Você olha para o problema e fala assim, legal, mais um degrau para eu subir. Mais um degrau para eu ser mais feliz. Mais um degrau para limpar a minha lente, torná-la mais límpida. Mais um degrau para eu saber aonde está o meu tesouro de verdade, que é dentro de mim. Mas, que legal, mais uma questão, mais uma chave que vai abrir mais uma capacidade dentro de mim.
Isso que são os nossos problemas. É a vida confiando em nós. E a gente reclama de quem confia em nós. Nas últimas palestras que eu tenho feito, não aqui ainda, mas eu preciso fazer aqui também, porque vocês merecem, eu tenho desejado para todos muitos problemas. Muitos problemas. Porque se vocês tiverem muitos problemas, a vida estará confiando mais em vocês. Vamos lá na empresa. Surge um problemão na empresa, enorme. Na escola, em casa. Você chama quem para resolver o seu problemão? O mais capaz ou o menos capaz? O mais capaz. Lá no hospital, um problema gravíssimo de um paciente. Você chama o cirurgião que começou hoje ou de grande experiência? O de grande experiência. A vida acredita imensamente em cada um de nós. E quando um problema surge na sua vida, o pai chama assim, vem cá, filho, preciso que você resolva um problema. Mas Deus, será que eu consigo? Eu sei que sim. Ah, mas eu não sei se não sei se sei, mas eu sei que você sabe. Então vá. E aí, gente? Não é bom ter problemas? Desafios? É a vida te falando, eu sei que você pode. Quando a gente tem uma doença, fala assim, meu Deus, por que eu? Pergunta errada. Por que não eu? Por que eu não posso ter este desafio? Lá na empresa, quando o chefe dá para ele o grande desafio, os outros falam assim, nossa, por que ele não deu para mim isso? Não te fala assim? Por que ele nem me viu? Porque, né? Porque depois eu podia ser promovido, ganhar mais salário. E a gente quer o problema pra gente. Por que na vida não é assim? Por que a gente reclama? Meu Deus, ele ficou doente, eu não fiquei, por quê? Um dia a gente chega lá. Oi? Nós queremos moleza. Ah, sim, é verdade. Nós queremos receber o salário sem trabalhar. Não queremos. Achamos bom, né? Na vida não funciona. Na vida cada um tem o seu salário. Justo. O Pai é justíssimo. Por isso eu chamo muitíssimo atenção para aquele capítulo do nosso lar chamado Bônus Hora. Aquele capítulo deveria ser uma enciclopédia inteira. Eu desconfio quando leio aquele capítulo que tem umas 50 linhas entre cada linhas. Porque tem alguma preciosidade ali que eu não consegui entender tão bem. Mas quem sabe um dia alguém vai psicografar um livro, ou 50 livros, só sobre o bônus hora, que é o que nós recebemos quando trabalhamos na vida. Não trabalhando profissionalmente, quando trabalhamos. Quando damos de nós. Quando colocamos no que fazemos a nossa alma. Porque é possível, já que nós também somos deuses, que quando a gente faz isso, a gente torna aquilo que a gente fez uma grandeza, um tesouro, algo de profundo valor. Mas é um capítulo que merece muita reflexão. Mas enquanto nos mantivermos preguiçosos, nós viveremos essa vida chata que a gente vive. Essa vida sem brilho, essa vida que se arrasta, essa vida cheia de sustos e cheia de medos, onde cada vez que o telefone toca, o nosso coração se acelera. E cada vez que alguém nos procura, cada vez que o tempo muda, cada vez que a gente vê uma notícia, a gente se enche de ansiedade. Nós não precisamos viver assim. Nós estamos escolhendo viver assim. O mundo não está pior. Pelo contrário. Nunca tantos ajudaram tantos. Só que nossos olhos adoram ver o que a gente chama de notícias ruins.
Nós parece que temos um fetiche sobre isso. Só queremos saber das notícias ruins, não é? Porque os nossos óculos são assim. Então, a vida que a gente tem vivido, ela está repleta de sofrimento, porque a gente tem escolhido a parte mais nebulosa, o óculos pior possível para enxergar tudo. Agora, nós estamos lendo a doutrina espírita há muitos anos. Estamos lendo o Cristo há 2020 anos. E ele está dizendo insistentemente que nós precisamos mudar tudo na forma como a gente vê. Para que mudemos a forma como a gente sente e age. E a gente se debruça sobre o Evangelho, chora, que lindo, que bom, como eu sou amado. Fecha o livro e continua com os mesmos óculos. Vamos continuar a chorar. Nós vamos continuar a chorar. Se continuarmos lendo e se colocando diante desse tesouro dessa forma. Essas lágrimas, é possível que venham a limpar o nosso óculos. Vai precisar de bastante lágrimas para limpar esse óculos tão sujo, tão negativo, que a gente usa para viver, para se enxergar e enxergar os outros. Mas nós podemos, com o ato da nossa vontade, retirar esse óculos e falar assim, eu não vou, mas sem pensar assim. Porque tudo me diz que pode ser diferente. Acham isso possível, gente? É tão difícil assim a gente resolver pensar diferente. Acham tão difícil? Investiguem. Por que a gente não está fazendo alguma coisa? Fique feliz quando você perceber, eu já estou fazendo alguma coisa. Estou caminhando devagar, mas estou caminhando nesta direção. Fique feliz, porque você chegará. O nosso grande inimigo está em nós. No hábito e no apego que a gente tem ao jeito que a gente pensa e sente. E a nossa grande tragédia é esse medo de tudo. Esse medo, inclusive, anula as nossas forças. Investiguem para que tanto medo? Por que tanto medo? Sendo que a vida é muito mais simples, nós somos muito mais protegidos e nós sofreremos muito menos do que a gente imagina se a gente não tivesse medo. Por quê? Porque estamos banhados no amor do Pai. Imagina a criança que nasce se ela tivesse medo de tudo, da escada, do sofá, do gato, do cachorro. Ela não sairia do colo da mãe e do pai. Mas ela olha tudo com curiosidade e alegria. Vê uma barata e corre atrás dela para conhecer. Vê uma cobra e corre atrás dela para conhecer. Porque tudo é lindo. Porque tudo é novo. Porque tudo é uma possibilidade de expansão, de crescimento. Cadê esta parte, não o resto, esta parte da criança que a gente deixou para trás? Cadê? Cadê essa perca de admiração? A pessoa que não se admira mais talvez já tenha desencarnado. Não, já tenha morrido. Só falta desencarnar. Se a gente não acorda e não se admira com alguma coisa, não se... Uau! Com alguma coisa na vida, a vida está tão cinza para esta pessoa. Só falta enterrar. Não é isso, gente. Se eu acordo e falo, meu Deus, estou com medo do meu dia. Isso é muito triste. Isso é é uma dor na alma, muito pior que as dores do corpo. Sua força acabou ali. Acabou ali.
Mas se você acorda bem, o que será que vai acontecer hoje para eu aprender? Para eu me descobrir? Para eu tentar enxergar na coisa que aconteceu o amor divino? O que será que vai acontecer? Quem é que vai bater na minha porta e vai me trazer algo que eu nunca vi? Me falar algo que me toque? Quem eu vou encontrar hoje para que eu olhe nos olhos e veja o que eu não vi até hoje? E essa pessoa está comigo há 30 anos. Por que não, gente? Por que a gente tem que ir no cinema cheio de ansiedade para descobrir um novo filme? Para nos contar uma nova história que nos entusiasme, nos faça chorar ou sorrir? Sendo que a vida é muito mais criativa. E ela é a vida que acontece dentro de você real. Por quê? Por quê? Por que precisamos assistir 30 séries do Netflix para que a gente sinta alguma emoção, sendo que a vida é extremamente emocionante, extremamente transformadora? Eu tenho medo de mexer. Pare e pense por quê. Porque a vida não vai deixar a gente em paz, gente. Muitos de nós vivemos ali quietinho, tão quietinho para a vida nem nos enxergar. Sabe? Olha, eu vou ficar aqui quietinho, se ela, de repente ela não me vê e eu continuo vivendo mais 30 anos desse jeito. Gente, a vida vai jogar você para cima e vai esperar cair. Porque quanto mais adormecidos estamos, maior tem que ser o impacto para que a gente acorde. Quanto mais profundamente adormecidos, mais alto o volume do despertador. E esse despertador costuma chamar dor. Acordemos antes da dor chegar. Isso é sábio. E ela não chegará. A dor serve sempre como um sinal de alerta, nos dizendo que tem algo errado, algo que precisa ser feito, um passo que precisa ser dado. É só isso que ela serve. E quando a gente resiste, ela aperta. E se a gente se revolta, ela aperta. E já me disseram, e eu acredito, não devemos brigar com a dor. Ela sempre ganha. Então, vamos agir. E agir não é mudar a nossa vida, mas é mudar os óculos. E a vida vai mudar. Nós que temos esperança em evoluirmos para sermos felizes amanhã, é assim que o espírita pensa, né? Eu estou indo devagar, acho que na próxima vida vai ser um pouco melhor, né? Por que não pode ser hoje? A sua próxima existência pode demorar 100 anos. Por que não pode ser hoje? Oi. Ela estava contando que possivelmente a gente prefere o ruim conhecido do que o desconhecido, que pode ser bom ou ruim. Mas a vida, gente, a vida é andar em cima d'água. De tão transformador que é. A vida está em mudança permanente. O Pai é movimento. Tudo que é saudável se movimenta. Até a medicina chinesa, quando a gente fala dos meridianos, os pontos que estão com problemas são os pontos onde a energia não se movimenta. Está bloqueado. A água parada apodrece. O rio útil corre. Né? Tudo de bom tem movimento. O coração se parar, o sangue parado coagula. Tudo é movimento. Né? Tudo é transformação. E nós
Estamos sofrendo, em última análise, porque a gente está se recusando a se transformar. A gente está querendo fincar raízes no solo e não se mexer. E a gente precisa entrar no rio da vida e fluir. Se deixar levar pela correnteza dinamicamente. Não é deixar a vida me levar. Não, mas é entender a correnteza, se jogar nela, até porque nem precisa se jogar, porque você já está nela mesmo. É deixar, tá bom? Porque confia na vida. O Pai está nos levando para a felicidade. O Pai está nos levando para um lugar melhor. Só que você precisa fazer alguma coisa agora, onde você está, para entender e dar o próximo passo, entender o próximo trecho do caminho. Agora, se a gente fecha os olhos, se a gente não enxerga o que está acontecendo, porque quando a gente acha que a vida está contra nós, que a vida quer que eu sofra, eu não estou entendendo nada. Nada. Eu não estou dizendo que quando a gente troca os olhos, tudo acontece como a gente quer. Não estou dizendo isso. Por quê? Porque a gente não sabe querer, gente. Nós somos aquela criança que quer continuar brincando e não quer ir para a escola, não quer ir trabalhar, não quer crescer. Nós somos a criança que quer continuar brincando. E se revolta e chora, e fica com febre, e adoece, porque a vida não quer deixar a gente continuar brincando. Mas a criança, se ela continuar brincando, ela não vai se desenvolver, ela não será feliz. Porque a gente nota que de tanto brincar, a criança já começa a perder interesse pelos brinquedos, não é? E quer outro, quer outro, quer outro, numa insatisfação plena. E o pai quer que a gente um dia esteja plenamente satisfeito. E pare de viver a angústia da busca permanente, a angústia da insatisfação. Um dia nós nos moveremos por outros motivos e não pela insatisfação que queima o nosso coração. Então, a vida sempre terá desafios. Só que o Cristo só quer que a gente olhe esses desafios como algo positivo que nos trará felicidade. É só isso. Está nas suas mãos, você é capaz e você é profundamente amado. E sendo profundamente amado, você vai ser imensamente ajudado naquilo que você realmente não é capaz, realmente ainda não aprendeu, nem consegue aprender. O Pai preenche as lacunas. O Pai não quer que você conserte toda a sua família. Você não é responsável pela felicidade dos seus filhos. Você é responsável por dar a ele as sementes que eles vão fazer, terão que fazer brotar. Então pare de sofrer também, querendo extrapolar, ir além dos limites da sua responsabilidade, por exemplo. Alguém pode pensar, não consigo ser feliz porque a minha família é desse jeito. Você fez a sua parte. Se fez, esteja em paz. Ah, mas eu queria que a família fosse diferente. Amanhã ela será. Hoje não. Porque cada um precisa prosseguir. Fez a sua parte. Porque a vida pede apenas que você faça a sua parte. Precisa entender que parte é essa. Precisa tomar cuidado para que a gente não queira carregar o mundo. Porque quem carrega o mundo é o Pai. Nós temos um trecho da terra para tratar. O resto é de outras pessoas. Aqui que eu tenho que cultivar, aqui tem que estar limpinho, aqui que tem que dar bons frutos. É a minha parte. E essa parte eu entregarei para a vida, é a minha contribuição. E não é pouco, hein? A nossa contribuição não é pouco, não é pouca, porque a gente pode muitíssimo. Nós que nos sentimos menores e fazemos pouco. E contribuímos pouco. Mas nós podemos muitíssimo. Olha só, uma pessoa.
como Chico, o que ele fez. O poder de transformação de uma pessoa. E se nós hoje não conseguimos imitar o Chico, e não conseguimos mesmo, conseguiremos um dia, do nosso jeito, não do jeito dele. Mas nós somos tão preciosos que se você impactar uma pessoa, se você fortalecer uma pessoa na sua vida, você já fez muitíssimo. Porque você ajudou um filho de Deus, ou alguém imortal, para sempre. E se essa for a sua contribuição, você já fez a sua parte. Esteja em paz. Então, nós complicamos demais a nossa vida. E aí ela fica pesadíssima e insuportável de se viver. Nós colocamos bobagens dentro da nossa vida. Acreditamos nos que nos vendem essas bobagens. Complicamos, sobrecarregamos o nosso coração e a nossa mente de tantas coisas. Sendo que a vida, ela é de uma simplicidade imensa. Mas enchemos a nossa vida de excessos de toda parte. Eu não estou falando só do consumismo. Eu estou falando também da nossa cabeça. A nossa cabeça vive numa velocidade monstruosa porque a gente está aceitando as propostas do mundo, que são quase todas contra nós. Quase todas frutas de um egoísmo de alguém que nos afeta. Mas eu posso falar não. Vou dar um exemplo. Vendem por aí que todo ano a gente tem que viajar. Tá certo? Ai, você não viajou nessas férias? Sim! Tem que ir para o exterior. Precisa mesmo, gente. Será que nós estamos comprando essa bobagem? E perturbando a nossa vida? Isso é complicar a vida, gente. Ah, mas a vida vai ser o dia a dia comum? A gente fala assim, né? Mas eu não vou fazer nada na vida? A gente fala assim, né? Gente, às vezes, quando a gente coa o café, nós podemos transformar esse momento em um momento sagrado. E de profunda alegria. Quando você descobre o sentido e a grandeza daquilo. Quando você coloca o seu melhor. Quando você percebe que esse ato está conectado com todos os atos da vida. Quando você descobre que talvez o café estar ali toda manhã, para as pessoas da sua família, lhes dá segurança. Porque o filho pode pensar, a minha mãe está bem. Ela continua fazendo café nos últimos 40 anos, toda manhã. Porque um dia ela não estará para fazer. E essa transitoriedade, né, esse começo, meio e fim, traz imensa importância enquanto acontece. Por isso que os filósofos dizem que a morte dá valor à vida. Porque termina. Enquanto não termina, tudo é de extremo valor. E a gente fala, nossa, a minha vida é igual a 40 anos. Estamos com o óculos errado. Jesus, quando perguntaram para ele, aonde está o Pai está em toda parte. Aonde é o templo do Senhor? Aonde estamos? Porque a gente pensa que só alguns lugares são sagrados. Cometemos o absurdo
de dizer que Jerusalém é um lugar sagrado, que Belém, que Nazaré é um lugar sagrado. Aonde não é sagrado? Que lugar não foi o Pai que fez? Que lugar? Que lugar ele não está tornando-o sagrado? Então, na nossa vida, que a gente tem a ousadia de chamar de vulgar, de vidinha, na verdade, essa vida que a gente tem é de extrema importância e de altíssimo valor, mas a gente não está vendo. Nós somos o mendigo que vive em cima do tesouro. Nós somos o mendigo atrás da riqueza, sentado em cima da riqueza. Isso é muito triste. Bastando apenas uma nova percepção. E o Cristo é que dá essa nova percepção. A doutrina espírita vem funcionar como uma lente de aumento, uma outra lente de aumento sobre o Cristo, para que a gente enxergue nos detalhes, para que a gente tenha a nosso favor hoje a força da lógica que nos diz o tamanho da coerência dessa nova visão. Kardec alinhavou tudo isso e nos disse: vejam se tudo isso não é lógico. E essa lógica é a chave que permita que a gente vá para o segundo nível desta história. Que diz, agora sinta. Você pensou, gostou, satisfez a sua razão, agora sinta. Chame o seu coração para fazer parte deste trabalho. E quando você ler os livros, quando você ler o Evangelho em especial, mas toda a obra de Kardec e as melhores espíritas, use o seu coração. Permita que o seu coração se abra, para que aí sim a sua vida termine de se transformar. E o seu óculos se altere definitivamente. E você entenda que o que você está vivendo agora é sagrado e de extrema preciosidade. Ah, mas eu já ouvi o que essa pessoa está falando. A gente vai a alguns lugares, não, eu já ouvi isso. Mas você entendeu? Por que será que a vida está fazendo eu ouvir isso 40 vezes? Deve ser porque seus ouvidos estão fechados. Já disseram que qual foi a palavra que nunca foi dita? Todas as palavras já foram ditas. Mas será que eu entendi alguma? Enquanto não considerarmos a grandeza da vida, enquanto não nos exultarmos, nós não traremos essa grandeza para dentro de nós. Para terminar, percebam, nós estamos hoje em dia, em termos de sociedade, em busca de experiências, porque agora dizem que a gente não tem que viajar mais, a gente tem que viver experiências. Que a gente não tem que comprar tudo, a gente tem que viver experiências. É o novo consumo. Muito bem, então vamos viver experiências, tá? E essas experiências ficam dentro de nós mais ou menos por 5 minutos. E depois nós queremos outra experiência. Ou seja, isso se chama vício. Né? A gente experimenta uma droga, depois de 5 minutos a gente quer mais. Estamos todos nos viciando em coisas inúteis. O Cristo nos oferece a alegria permanente. Lembrem-se, lembremos-nos todos, eu também. Quando aquela samaritana o encontrou no poço e pediu água, e ele pediu água a ela estranhou e ele disse: eu posso te dar a água que te mata a sede para sempre. Nós estamos morrendo de sede. Quando é que nós vamos pedir de verdade a Jesus que Ele nos dê a água que mata a sede para sempre? Quando é que nós vamos perceber que Ele já nos deu essa água? E a gente, com esse caneco de água viva, como ele diz, na mão, não bebe. E continua com sede.
Está nas nossas mãos. Vamos fazer da nossa vida uma vida feliz. Agora. Sem medo. Se sentindo amado e capaz. Gente, nós só precisamos lembrar: eu sou amado. Eu sou capaz. E eu tenho tempo. Essas 3 coisas, no meu entendimento, são tudo o que nós precisamos. Eu sou imortal. Eu sou capaz. E eu sou amado. Me digam o que nos falta. Que vocês tenham muitos problemas. Depois disso, ninguém mais me convida para a palestra, eu sei. Eu vou correr esse risco. Jesus, gente, já nos abençoa. Ninguém tenha dúvidas disso. Jesus já está com a luz a tocar os nossos corações. Que a gente consiga perceber isso cada vez mais. Que assim seja.